Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui sendo o intérprete do estudo. E hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. O item é pelas obras é que se reconhece o cristão. Está nas instruções dos Espíritos. Vamos primeiro ler as palavras do Chico, a nossa página, e fazer a nossa prece inicial. Palavras do Chico Xavier. Quando cada um de nós transformar-se em livro atuante e vivo de lições para quantos nos observam o exemplo, as fronteiras da interpretação religiosa cederão lugar à nova era de fraternidade e paz que estamos esperando. E a página nós tiramos do livro Pão Nosso, e o título é Não Falta. E em Marcos, capítulo 8, versículo 3, Jesus nos diz: E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. A preocupação de Jesus pela multidão necessitada continua viva através dos tempos. Quantas escolas religiosas palpitam no seio das nações ao influxo do amor providencial do Mestre Divino. Pode haver homens perversos e desesperados que perseveram na malícia e na negação, mas não se vê coletividade sem o socorro da fé. Os próprios selvagens recebem postos de assistência do Senhor, naturalmente de acordo com a rusticidade de suas interpretações primitivistas. Não falta alimento do céu às criaturas. Se alguns espíritos se declaram descrentes da paternidade de Deus, é que se encontram incapazes ou enfermos pelas ruínas interiores a que se entregam. Jesus manifesta invariável preocupação em nutrir o espírito dos tutelados através de 1000 modos diferentes, desde a taba até as catedrais das grandes metrópoles. Nesses postos de socorro sublime, o homem aprende em esforço gradativo a alimentar-se espiritualmente até trazer a igreja ao próprio lar, transportando-a do santuário doméstico para o recinto do próprio coração. Pouca gente medita na infinita misericórdia que serve no mundo à mesa edificante das ideias religiosas. Inclina-se o Mestre ao bem de todos os homens. Cheio de abnegação e amor, sabe alimentar com recursos específicos o ignorante e o sábio, o indagador e o crente, o revoltado e o infeliz. Mais que ninguém, compreende Jesus que, de outro modo, as criaturas cairiam exaustas nos imensos despenhadeiros que marginam a senda evolutiva. Possamos, então, elevar nossos pensamentos ao nosso Mestre, ao nosso Pai, e que possamos pedir por todos nós em humanidade, encarnados e desencarnados, por todos nós que labutamos nessa terra, por todos nós que aqui recebemos as nossas lições de aprendizado para a nossa evolução. Possamos ser orientados no estudo de hoje e que esse estudo possa chegar ao coração de todas as pessoas assistindo a esse estudo e que possamos pedir também por todos os nossos irmãos que nessa fase da Terra estão acamados, estão em todos os lugares necessitados do socorro espiritual e material. Possamos, mais uma vez, pedir ao nosso Mestre Jesus que permita que, em nome de Deus, nós possamos dar esse estudo por iniciado. Bem, como eu havia falado anteriormente, ele faz parte, esse estudo, das instruções dos Espíritos, e o Espírito responsável por esse trecho que Kardec selecionou no Evangelho é o Espírito Simeão. Inicialmente, Simeão, o Espírito, nos alerta
o seguinte, que apenas entrarão no reino dos céus os que fazem a vontade do Senhor. Esse reino dos céus, figurativamente, nós podemos entender como aquele local beatífico, né, reservado aos bons, onde passarão a eternidade, em ventura extrema, cercados de anjos, querubins, e estando na presença de Deus e de Jesus, e cada um deles sentado nos seus respectivos tronos. Porém, nós sabemos que esse reino, ele, na realidade, ele é um passo além em cada uma das etapas de nossa evolução espiritual. E que apenas aqueles que cumprem as leis estabelecidas por Deus, independente de religião, né, independente da religião que ele professa, ou até mesmo que não tenha uma religião, e todas as pessoas têm condições de aspirar, galgar essa próxima etapa, claro. Tá? Essas leis são as que Jesus resumiu em apenas 2 itens: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tá? E a lei de caridade, né, aquela lei que Jesus trouxe como para nós, através do Consolador, fora da caridade não há salvação. Às vezes, só um parênteses, né? O ateu não ama Deus. Olha, mas ele tendo essas virtudes descritas pelo Mestre, já é bastante para ele se tornar apto a dar esse passo também, né? Então, não vamos deixar o ateu de fora, né? Ele está, às vezes ele é mais religioso do que a gente, né? A gente sabe disso. Bem, Jesus, como arquiteto do nosso planeta, né? Ele é responsável, ele não veio apenas a carne, né? Ele não encarnou para nos trazer só o caminho. Não é só isso, não só ele veio, ele enviou através dos tempos também emissários que alcançariam locais nos quais ele sabia que as suas palavras não iriam chegar inicialmente. Assim, mesmo com nomes diferenciados, né, as religiões trazem na sua essência os mesmos mandamentos passados através de Moisés, dos profetas e dos evangelhos messiânicos. É nesse ponto que o Espírito, né, que Simeão, ele nos abre alerta a respeito de como proceder em relação às ações cristãs. Ele chama a atenção daqueles que não, inicialmente, né, ele chama a atenção daqueles que não admitem a doutrina espírita como mais uma forma de Jesus nos trazer a sua palavra, né? Então essas pessoas, elas não admitem a doutrina espírita como mais um esforço do Mestre, que é alcançar o coração do ser humano, né? Aí eles taxam a doutrina como obra demoníaca, tanto devido à ignorância em relação ao seu conteúdo. Às vezes as pessoas falam, mas não sabem o que contém a doutrina espírita. É conteúdo esse que caminha para passo com a ciência, né, com a lei natural, e que traz ao ser humano a pureza do ensino do Cristo. E muitas pessoas não sabem disso, né? Ou então, eles também podem tentar combater a doutrina espírita, né? Devido ao seu interesse de poder temporal, onde eles procuram manter na ignorância, né, aqueles que estão sob a sua influência pastoral, distorcendo fatos e palavras num esforço proselitista e desnecessário, né? Então é isso que inicialmente o Simeão, né, nosso espírito Simeão, ele traz nessas suas palavras iniciais, né? Considerando que naquele período que estava passando a doutrina, né, havia realmente um combate
direcionado da igreja ao nosso Kardec, à nossa doutrina, né? Mas quem que pode se denominar cristão, né? Quando voltamos ao título do capítulo, quem é que pode se denominar cristão? Ou melhor, quem nós podemos considerar cristãos? Vamos fazer assim, para uma compreensão melhor dessa minha ideia, né, que eu vou querer passar aqui, a gente pode utilizar uma classificação didática que eu quero colocar, né? Eu quero só para tentar explicar no caso, o que é um cristão, quem é o cristão, tá? Bem, vamos colocar assim, cristão declarado e cristão não declarado. Eu vou considerar aqui, para esse efeito didático, o cristão declarado, ele seria aquele, né, seriam os profitentes de religiões que aceitam como base a doutrina, né, e as orientações trazidas por Jesus, né, por Jesus Cristo, contidas na Bíblia Sagrada, independente se eles cumprem ou não. Mas eles aceitam. Não, eu sou cristão, eu sou, exemplo de uma religião, eu sou católico. Tá? Então eu aceito, eu sou católico, essa doutrina aceita a Bíblia Sagrada, mas o cristão declarado, não, só para efeito mesmo a gente entender o que seria esse cristão. E os cristãos não declarados, eles seriam aqueles que, mesmo não seguindo doutrinariamente o conteúdo da Bíblia Sagrada, eles professam religiões cujas bases ético-morais elas são as mesmas trazidas pelo Cristo. Aqui a gente pode incluir também os que se declaram ateus e agnósticos, né? Mas que se enquadram no mesmo comportamento ético-morais dessas citadas, né, que eu citei anteriormente, né? Bem, então nós vamos aceitar que os cristãos declarados ele tem a sua origem na igreja primitiva. E aqui a igreja primitiva é aquela do período dos apóstolos, né? E ao longo do tempo ela sofreu transformações e dissensões de uma forma tal, né, de tal monta, vamos dizer assim, que fez surgir diversas ramificações que hoje existem, tanto no catolicismo quanto no protestantismo, né, são aquelas mais evidentes, né? E essas duas mais significativas, elas são aquelas ocorridas no século XVI, que é a Cisma do Oriente, em 1054, onde a igreja dividiu e ficou a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. Houve desentendimento dos bispos da Igreja de Roma, né, com a Igreja do Oriente. Então, brigou com o outro lá e acabou por haver essa dissensão, essa separação, né? E depois, no século XVI, em 1517, vem a Reforma Protestante com Martinho Lutero. Ele não concordava com algumas coisas e veio essa direção. Mas à frente a gente vai falar nisso, né? Bem, e um fato curioso, né, que ocorre nos dias atuais, a gente vê as pessoas, os protestantes, no caso de diversas denominações, se auto-intitulares cristãos ou evangélicos. Tá? Eles, aí no caso, renegando esse belo título de protestantes, conseguido tão arduamente pelos trabalhadores da Reforma. Naquela época, a gente sabe que realmente foi muito difícil, né? Então eles não se declaram, não, eu sou protestante. É lamentável, eu realmente lamento, né? Porque seria um título tão bonito, né? De uma forma, de igual forma, também lamentamos os umbandistas, por exemplo, né?
que não se declaram assim quando professam uma religião tão importante no cenário brasileiro. É uma religião tão bonita. Às vezes eles não fazem assim. Claro, houve uma época em que, lá pelos idos dos anos de 1920 e pouco, havia uma perseguição mais forte, né, aos umbandistas e também aos espíritas, né? Havia até necessidade para se fundar um grupo espírita, tinha que ter a autorização do chefe de polícia, né? Mas os umbandistas não. Então eles utilizaram nessa época também. Eles colocavam que era centro espírita, caboclo, alguma coisa, né? Então houve essa fase também, né? Mas hoje nós já poderíamos. Mas a gente está falando do umbandista, do protestante, mas nós também, espíritas. Nós temos também nosso ser. Quantos de nós ainda se declaram, eu sou espírita kardecista, né? É uma demonstração orgulhosa, para não se confundir com os irmãos profitentes dos cultos afros. Olha só, a gente às vezes fala dos erros erro não, eu não coloquei como erro, né? Eu coloquei assim, lamentando por não assumir, eles não o protestante, né, e o umbandista não assumirem essa bela posição, né, das suas religiões. Mas nós, né, a maioria de nós às vezes é por orgulho mesmo, né? Olha só, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Vamos tomar cuidado com essa questão, né? Claro que às vezes as pessoas, mas aí tem aquela pergunta, mas é centro de mesa, é mesa branca, aí sim, né? A partir do momento em que a gente é provocado, né, provocado no bom sentido, né, é chamado a explicar, sim, aí nós podemos explicar. Eu sou espírita. É de centro de mesa? Sim, o espiritismo codificado por Kardec. Aí a gente pode sim entrar nessa linha de conversa, tá? Sem orgulho, mas explicando como a gente professa, né, a nossa religião. Ok, tudo bem, porque aí a pessoa quer saber exatamente, tá bom? Bem, mas como o foco desse estudo é o alerta àqueles que crendo, tá? Que crendo bastar se dizer cristão, não estou fazendo referência a como o protestante fala, não, tá? Aquela questão do, eu sou cristão, eu sou evangélico. Não é isso não, o sentido é outro, tá? É o sentido de ser cristão naquela acepção mesmo, né? Ou como eu coloquei lá atrás, por isso que eu quis colocar anteriormente o cristão declarado, tá? Então, como o foco, né, desse estudo é exatamente isso, esse alerta que nós, todos cristãos, né, que nos declaramos cristão, né, achar que basta dizer ser isso, né? Eu sou cristão, né? Eu sou espírita cristão, eu sou protestante cristão, eu sou católico cristão, não, tá? E outras denominações também. Basta isso para alcançar o reino dos céus. Aí nós vamos entender que aqueles não declarados, né, que estão na mesma situação, quando eles também agem da mesma forma em relação às suas doutrinas, eles também estão errando, tá? Ou seja, se eles têm uma doutrina que o bem, a caridade, o amor é o foco, e não professam, não atuam na sua vida dessa maneira, eles também estão iguais a nós, né? Aqueles os não declarados, tá? Por isso que eu quis fazer essa diferença aí, mas para juntar realmente no final o foco, né? A ideia, o agir, tá? Nós vamos estender esse alerta, né? Porque consta no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, item 9, tá? Um pouquinho antes. São eternas as palavras de Jesus
porque são a verdade. Constitui não só a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nessas palavras serão estáveis como uma casa construída sobre a rocha. Os homens as conservarão porque se sentirão felizes nelas. As que, porém, forem uma violação daquelas palavras, serão como a casa edificada na areia. O vento das renovações e o rio do progresso as arrastarão. Bem, então todos aqueles que fazem parte dessas instituições citadas, né? Enquanto funcionários, agentes ou profetentes, no caso das religiões, enquanto não exercerem, enquanto não exercem, né, as obrigações que se comprometeram a cumprir, fazendo delas um veículo para alcançar o poder temporal ou a locupletação em detrimento da causa pública ou privada, ou então do benefício religioso, no caso das, né, aí todos eles também estão, a gente pode considerar, né, estão no mesmo alerta que o Espírito Simeão vem trazer para a gente. Então ele nos questiona: bastará dizer sou cristão para alguém, para que alguém seja um seguidor do Cristo? Não. Essa, evidentemente, a resposta será não. Se a pessoa, quando se diz cristã, carrega nessas palavras, sou cristão, né, a satisfação de estar se melhorando, de estar cumprindo a sua obrigação religiosa em benefício da sua evolução ou de outrem, ou seja, agindo de boa fé, né, nós podemos entender que ele está no caminho correto. Agora, se essa declaração é apenas para querer se diferenciar dos demais religiosos, como nós citamos, né, e colocando a sua religião como a melhor, a correta, a sua base, isso é apenas orgulho e vaidade. Então nós temos que tomar cuidado com isso, né? Então Jesus, ele nos ensina quem são os cristãos nas palavras: reconhecerão meus discípulos por muito se amarem. Com isso, reforça como ele resumiu a lei de Deus: amar ao próximo como a si mesmo. E quem ama a si e aos demais, ele investe os seus pensamentos e os seus atos nas boas obras. E qual o objetivo de Jesus ter encarnado na Terra? Fundar uma religião? Não, com certeza não, pois ele não fundou nenhuma religião. Ele veio nos ensinar isso, nos alertar e principalmente exemplificar. Então, por atos, né, por atos e palavras, ele nos trouxe exemplo de caridade, curando os doentes, alimentando as multidões e sendo brando e pacífico. Ele nos ensinou como é o reino de Deus e o que fazer para alcançá-lo. Nesse ponto, ele foi, olha só, de uma forma extremamente inteligente, evidentemente, Jesus, né? Nesse ponto aí, que ele, como é que alcançar o reino de Deus? Um exemplo simples: não lança a primeira pedra, ou lança a primeira pedra quem tiver em pecado. Ele saberia que todo mundo está aqui, né? Então não lança a primeira pedra, certo? E também ele vem nos alertar que os misericordiosos serão tratados com misericórdia ou perdão.
Ou seja, ele veio nos mostrar o caminho da perfeição. Bem, aqui esse capítulo aí não foi por acaso que Kardec, antes de abordar esse capítulo que a gente está estudando agora, né, o capítulo 18, muitos os chamados e poucos escolhidos, ele colocou no capítulo 17 da obra o tema sede perfeito. Então nós falamos aí desse exemplo, né? Jesus veio ensinar, veio exemplificar, veio nos dizer. Então Kardec colocou, é coincidência que o Kardec colocou aí muitos os chamados e poucos escolhidos, antes de ter colocado o sede perfeito? Não, com certeza. Com certeza não. Olha como que a obra, essa nossa obra é magnífica. Né? Foi conhecimento e caridade, tanto dos espíritos orientadores que trouxeram, né, a nossa doutrina, quanto do codificador. Antes de mostrar para a gente onde nós temos errado, o que eu já falei anteriormente, eles nos deram as ferramentas para que nós entendêssemos esses erros. Aí ele nos mostra nos itens do capítulo anterior o que consta no capítulo, né? Caracteres da perfeição, quem é o homem de bem e as características dos bons espíritas. Então a gente, munido dessas ferramentas, nós temos condição de analisar se estamos no caminho correto e sob o ramo da árvore da vida, que é o ensino do Cristo. Né? O Simeão, nesse item, ele faz essa figuração, né? Ele traz essa ideia figurativa da árvore, né? Da árvore do jardineiro em si. Tá? Então, se nós somos bons jardineiros, e se sabemos cuidar dessa árvore, numa análise assim mais superficial, nós poderíamos entender esse trecho, né, o trecho atribuído a Jesus, evocado como pelo Espírito Simeão, de uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar bons frutos, como referência ao Espírito. Tá? Inicialmente, a gente poderia analisar assim. Aí na sequência da frase, ele coloca: toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Aí, se a gente analisar as duas juntas, nós vamos ver que não se refere ao Espírito em si, a maior obra do Criador, né? O ser inteligente da criação, pois que aquilo que é lançado ao fogo é destruído. Né? Então, quando ele fala lá dessa árvore, né? O que a gente vai entender? Então, como eu falei, se fosse lançado ao fogo, seria realmente destruído. E Deus, né, o nosso Pai, ele não nos destrói. Ao contrário, ele nos dá sempre uma nova chance. Então aí a gente consegue entender que ele está falando, né, ele se refere a essa árvore, ele está falando da religião realmente. Claro que a gente pode entender que todas as religiões são advindas de Deus, né? Só que aí, no caso, o Simeão ele está particularizando o cristianismo. Tá? Ele nos lembra da potência e que os ramos frondosos dessa árvore, né, do cristianismo, ainda não atingiram todos, mas que um dia atingirão. Não como uma única religião, evidentemente, mas como a base para todas as religiões. Os ensinos ou seja, cristianismo,
o ensino do Cristo, puro. Tá? Então, como todas as religiões, o cristianismo ele tende a espalhar os frutos da vida, né? Usando a figura, né? Os frutos da vida, da fé, da esperança. Porém, aqueles que se aproximam dessa oportunidade de se saciar desses frutos, né? Com essa fome espiritual, infelizmente, às vezes escolhem muito poucos é que conseguem colher realmente esses frutos, né? Insistindo no erro, principalmente no erro do orgulho e da vaidade. Aí a gente perde a oportunidade de caminhar adiante com os ensinamentos basilares do Cristo. E também tem a questão que é o agravamento da preguiça moral do homem comum. Tá? A luta diária do cristianismo, ele tem que enfrentar aqueles que o Simeão classifica como os maus jardineiros. Né? Ou seja, aqueles que ao longo dos séculos, e claro, e também na atualidade, a gente sabe disso, fazem a poda de forma completamente errada dessa árvore da vida. Vamos dar um exemplo aí, a gente passa na rua aí, às vezes a gente vê o pessoal da Light podando, né, as árvores. Ali eles estão dando prioridade aqui, ao fio, né, a rede elétrica. Então a gente vê que eles podam de qualquer maneira. Infelizmente, né, não sei se existe uma orientação a respeito da poda e tudo, creio que não. Mas aí a gente vê as árvores às vezes crescendo de uma forma totalmente estranha, né? Então essa poda, a gente pode usar essa figura como aquela poda mal feita, né? Priorizando apenas uma coisa, apenas o que? O interesse do que? Da fiação. Né? Não tem interesse estético, não tem interesse realmente do benefício da árvore, do bem-estar, vamos colocar assim, da árvore e tudo. Então prioriza alguma coisa que aquela pessoa está fazendo. Tá? Olha a figura, tá? Que a gente está trazendo aqui para justificar essas palavras aí do Simeão, né? Essa colocação do Simeão. Então, as palavras de ensinamento do Cristo, que vertem amor e caridade no Monte das Oliveiras, nas areias do lago de Nazaré, e elas foram transmitidas verbalmente por décadas pelos apóstolos da primeira hora a hebreus e também aos pagãos. Mas em determinado momento da história, elas passaram a ser adaptadas a esses interesses individuais. Começam a haver essas podas que eu falei, né? Aí causam mutilação nos galhos da árvore, a ponto de chegar o momento de nós levantarmos a espada contra nossos próprios irmãos em nome do Cristo, esquecendo a palavra do Cristo lá de trás, a Pedro, embainha a tua espada, pois quem pela espada fere, pela espada será ferido. E também o culto exterior assume uma posição prioritária nas assembleias que antes eram simples, nas catatumbas ou na casa do caminho. Né? Então dá-se muito valor a esses cultos, ao culto exterior, coisa que já acontecia inclusive no judaísmo, né? E foi tão combatido anteriormente, né? Quando o Cristo fala dos fariseus, etc., que eram os que mais orgulhosos, etc., né? O Cristo falava isso, né? Então, orgulhosas ações, elas foram levadas a efeito, causando a ruptura desse tronco da árvore, né? Que vinha, a árvore do cristianismo, nesse tronco vinha e de repente se divide, né? Por culpa de quem? Exatamente do homem, né? Do orgulho, da vaidade, né? Aí começa dividindo, né? Como eu falei, com a cisma do Oriente e com a Reforma Protestante,
Ali no caso, na reforma, o Martinho Lutero, ele não estava de acordo, né? Ele se revolta contra as indulgências e penitências que estavam sendo impostas pelo papado, né? E depois a gente vai ver também a questão nossa, né, particularmente em Barcelona, né, a vaidade e a intolerância, que no caso a igreja estava exercendo, e intolerância pelo poder temporal, né, através do Auto de Fé de Barcelona, quando lançaram a fogueira as obras, né, os livros que Kardec tinha enviado para lá, para aquela cidade, né, da codificação espírita. Aí, então, chegado ao século XIX, o Cristo faz o que como já havia prometido? Ele envia o Consolador, aquele que resgataria a pureza dos seus ensinamentos, né? E também levantaria o véu da ignorância, aquelas coisas que ele não podia ensinar anteriormente, porque nós não iríamos entender, né? Mas a intenção, né, desse Consolador é o que também, né, resgatasse a pureza do ensino inicial do Cristo. Então, nós podemos entender assim, nós também somos jardineiros, né? Não é só aquele que está no púlpito, né, o pastor, o padre, o palestrante, né, as pessoas que divulgam através da mídia eletrônica. Não, todos nós, cada um de nós somos encarregados de manter viva a palavra do Mestre. E a quem? A todos aqueles que a desejarem por livre-arbítrio. Não fazer proselitismo. Vem a nós, necessita, quer ouvir, ok, ótimo. Estamos ali para esclarecer. Tá? O Fora da Caridade Não Há Salvação, ele encerra o resumo da lei ensinada por Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo. Então, isso essas palavras, elas, nessa figuração da árvore, ela é um inseticida que protege contra o hábito de se dizer cristão, independente do segmento, né, sem praticar o cristianismo. Então, Fora da Caridade Não Há Salvação, ele é ecumênico, né? Ele é trazido pelos espíritos, não é uma criação dos homens, né? E são aqueles mesmos espíritos que ditaram toda a doutrina espírita. No livro da Gênese, Kardec nos traz, no primeiro capítulo, o caráter da revelação espírita. Nós tiramos 2 trechinhos aqui, vamos dar uma lida aqui. Né? Um último caráter da revelação espírita, porque ele está falando, né, vai falando vários, o caráter da revelação espírita, aí vai falando vários detalhezinhos. Peguem lá na Gênese, é o primeiro capítulo, peguem e deem uma olhadinha, mas o que nos interessa, aí a gente tirou aqui esse pontinho aqui, tá? Um último caráter da revelação espírita, a ressaltar das condições mesmas em que ela se produz, é que, apoiando-se em fatos, a doutrina tem que ser, e não pode deixar de ser, essencialmente progressiva, como todas as ciências de observação. E o outro trecho: caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado. Por quê? Se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Vejamos agora um trechinho de uma palestra, de uma entrevista com o palestrante espírita Divaldo Franco. Mas eu fui convidado por Joana de Ângeles
para servir Jesus. E então, primeiro, Jesus. Kardec que me ensinou a compreender e amar Jesus. As obras básicas não admitam apêndices. Essas ideias de médios, de pessoas para completar a obra. Que é isto? A obra veio completa. Para desdobrar, para ampliar, para aprofundar? Sim. Kardec o disse, que a obra, a doutrina, era progressista. Isto é, mas ela progride da raiz. E não com raízes estranhas, com colocações de adenda. Não, de forma nenhuma. Bem, Kardec, ele exemplificou, vocês viram aí o trecho anterior, né, os dois trechinhos que eu li, e viram o que o Divaldo coloca, né? Então Kardec, ele exemplifica essa progressividade da doutrina de várias formas, né? E pode citar aqui, quando ele fechou, né, na edição final do Livro dos Espíritos, o livro estava com 1019 questões. E lá na primeira, ele tinha só apenas algumas centenas. Ou seja, ele mudou, né? Ele avançou, ele deu continuidade. Né? Um outro exemplo, aí já desencarnado, né? Foi Kardec já desencarnado, houve uma edição posterior da Gênese. Alguns trechos foram acrescentados, né? foram colocados lá. Isso aí trouxe uma polêmica na época e tudo, mas graças a Deus foi tudo dirimido, principalmente devido à interferência da Amélie Boudet, a esposa de Kardec, né? E esses trechos foram realmente comprovados serem de Kardec, né? Era realmente de autoria de Kardec, já estava pronto para ser colocado alterada a Gênese, e foi feita apenas posteriormente. Não é uma polêmica danada, só a gente pode acessar aí o site da FEB, acesse o site da FEB, que tem toda essa explicação lá. Né? Dê uma pesquisada, uma olhadinha, é bom. Né? Então, lá naqueles trechos que a gente falou, né, quando ele diz a frase, né, e jamais será ultrapassado, nós podemos interpretar assim, ele jamais se tornará arcaico, né? E também que nenhuma ciência vai deixar o espiritismo para trás, porque ele acompanha e aceita as teses científicas comprovadas, né? Então a gente segue que a conclusão kardeciana, ela é uma revelação. O que é revelação? Não se pode afastar 1 milímetro sequer da verdade. Né? Então, até o presente momento, todo o constante na codificação, ele pode ser considerado uma revelação. Em nenhum ponto, na outra doutrina ou ciência, apontou qualquer erro. Afinal, os espíritos que inspiraram ou ditaram a doutrina. Então a gente vê assim, particularmente, claro, a necessidade de algumas observações ao leitor a nível de nota de rodapé. Eu particularmente, tá? Como eu falei, a gente pode acrescentar, não mudar a doutrina, como o Divaldo falou, a doutrina está pronta, ela vem completa. Algumas coisas, uma opinião muito particular, nós podemos, né, o editor tem todo o direito, porque Kardec mesmo falou, nós podemos colocar, nós podemos ter as nossas teses, tá? Mas isso fica a nível escrever um livro, né, escrever um artigo, é diferente. Tá? Agora, aquela coisa que aparece, que traz
né, uma novidade da ciência, porque Kardec estava falando da ciência no século XIX. Hoje, no século XXI, muitas coisas a ciência conseguiu avançar, descobrir melhor detalhes, né? Kardec lá atrás ele fala de quê? Ele fala da molécula, né? Aí hoje a gente fala na divisão do átomo, né? É diferente, né? E coisas mais avançadas, que esse é um exemplo muito simplório que eu estou dando aqui, né? Mas é isso. Então essas coisas que apareceram, né, que a ciência comprovadamente trouxe, não vejo realmente nenhum mal em se ter como nota de rodapé nas edições, tá? Apenas para esclarecer, como a gente vê, né, nas edições mais recentes da FEB, pelo menos a minha aqui é da FEB, tem alguns pontos que há o que aconteceu, né, ao longo desse tempo, o que a ciência colocou, sem mudar, tá? uma palavra sequer do texto original, tá? Da tradução, ok? Muito importante isso, tá? Se tivermos ideias novas, teses, vamos escrever um artigo, é diferente, ok? Então, nós entendemos que não devemos permitir que ocorra com o Espiritismo, essa nossa árvore, né? esse galho do cristianismo, né? Esse galho ainda forte, ainda viçoso, né, do cristianismo, nós não podemos permitir que ocorra com ele o mesmo que aconteceu com outras doutrinas, nas quais os seus jardineiros entraram em conflito com a ciência por pura questão de vaidade e orgulho, né, não querendo admitir a lei natural, a lei de Deus, né, não admitindo que essa lei natural ela não tem nada de milagroso, é lei mesmo de Deus, é ciência, basta apenas a gente a ciência mostrar para a gente, né? E que as mudanças introduzidas, elas nas outras, né, nesses problemas que nós citamos anteriormente, elas iam apenas de encontro aos interesses individuais. Nós não podemos deixar isso acontecer, tá? Nós devemos manter o caráter revelador, a verdade, tanto na pureza do ensino moral do Cristo, quanto nas lições que a doutrina nos traz, né? O levantamento do véu, de onde viemos, o que a gente está fazendo aqui e para onde nós vamos, né? Dessas lições do Consolador. Então isso vai nos pôr aptos a decidir o nosso caminho da terra, dividindo o pão do conhecimento, ou melhor, dividindo o conhecimento e o pão, né? O conhecimento da doutrina, né? O que a doutrina segue, e o pão da caridade, embebidos, né? Melhor, vamos dizer assim, embebidos esse pão no amor e na caridade. Acho que fica uma imagem mais apropriada para esse texto, né? Então, aí sim, nós estaremos aptos a clamar: Senhor, Senhor, como está lá no questionamento, né? Todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus, né? Então, se nós agirmos como o Cristo nos orienta, se nós agirmos na pureza doutrinária do cristianismo, se nós agirmos na pureza doutrinária do espiritismo, particularmente nós espíritas, né? E também os outros em suas religiões, tá? Se nós agirmos assim, nós sim estaremos aptos a clamar Senhor, Senhor, e principalmente sermos ouvidos por Ele.